Nosso, dos pobres marginalizados. Pai Nosso, dos mártires, dos torturados. Na fileira audaciosa daqueles e daquelas que com temor e tremor buscam sentir e pensar Deus, a partir das grandes dores, desgraças e perplexidades humanas, a tragédia criminosa produzida pela empresa Vale em Brumadinho traz, como tantos outros infortúnios, interrogações à fé, que pode inclusive chegar ao ponto de comprometer a imagem de Deus. Uma pergunta emerge a não poucos crentes e também aos descrentes. Onde estava Deus quando a lama descia? Outra indagação pertinente aparece com legitimidade no âmago da fé cristã. Deus não quis ou não pode intervir, cessando o horror a céu aberto? Pelo breve exposto, podemos dizer que se a fé cristã questiona a vida, esta mesma fé é também questionada pelos mais diversificados contextos de dor, sobretudo diante de grandes calamidades, mesmo quando são produzidas pelo desejo insano e voraz de um grupo abastado, cujo único Deus é o capital. Entre outros termos, Brumadinho questiona nossa imagem sobre Deus. Nesse horizonte, o grito do Cristo sofredor na cruz, Pai, Pai, por que me abandonaste?, nos leva à compreensão de um Deus que compartilha de todos os gritos e sofrimentos humanos, inclusive do sentir-se abandonado por Ele. Não é desse assombro que fala Castro Alves quando indaga ao Senhor Deus dos desgraçados? Para Ariano Suassuna, a questão do sofrimento é a pergunta mais séria que um não crente pode fazer a quem crê. A propósito, não é de dentro da dor que Jó duela com Deus? Suassuna cita o rei da poesia do sertão, Leandro Gomes de Barros, que confessa: se eu conversasse com Deus, eu iria perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Eu iria perguntar: por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? O rastro das indagações do poeta poderíamos também perguntar no contexto de Brumadinho: teria Deus perdido a medida? Ou mais radicalmente, Deus se compraz com o sofrimento humano? Ou ainda, é Deus sádico ou insensível? São, pois, questionamentos que brotam da dor extrema, do assombro e do desespero ante o caos irremediável. Nestas horas escabrosas, palavras prontas, ditas inadvertidamente por muitos cristãos, do tipo: já deu tudo certo, Deus já deu a vitória, ou Deus está no controle, constituem, no mínimo, um insulto ao sofrimento alheio. Melhor seria que tais cristãos seguissem o exemplo do sambista Paulinho da Viola, que diante de um corpo estendido no chão, toma respeitosa atitude. Narra o sambista na canção: coisas do mundo
minha nega. Não tirei minha viola, parei, olhei, fui-me embora. Ninguém compreendia um samba naquela hora. Considerando, pois, o Cristo crucificado, podemos pensar e sentir Deus como um Deus soterrado em Brumadinho. Deus com lama dos pés à cabeça. Essa face de Deus, captada a partir dos vitimizados na história, não traz a notícia de um Deus super-homem ou sempre vitorioso, como nas missas da vitória, mas traz sim o evangelho de um Deus enlameado que grita, exige justiça, identificado desde as entranhas com os sofredores da sua vida para salvar outras vidas. E quando a lama encobre seu corpo, esse Deus solidário sequer tem boca livre para dar o grito derradeiro. Deus está enlameado. Não há sequer um José de Arimateia para pedir seu corpo. Não se vê corpo, só lama. O céu se abriu em intraduzíveis exéquias a Deus. Foi quem mais trabalhou. Fez-se a um só tempo, oficiante, corpo e sepulcro. Deus ama tão engajadamente que está onde estão os soterrados, os desgraçados pela Vale da Lama. Vale do lamaçal, vale do capital, lama sujado do mal. O Deus enlameado faz-se, pois protesto contra esta lama infernal. É do silêncio ensurdecedor desse Deus enlameado e desaparecido, desse Deus agarrado a centenas de corpos, igualmente submergidos, transparece a face de um Deus solidário. Desse modo, por debaixo das lamas de Brumadinho, aparece um Deus desconcertante e profundamente diferente do Deus anunciado pelo status quo. O Deus desaparecido redime assumindo, sem preocupação asséptica ou profilática, os enlameados da história. Esse rosto de Deus, que se esvazia de si, torna-se não só um convite, mas, sobretudo, uma exigência à Igreja para que também ela, deixando uma possível compulsão à pureza, seja capaz de enlamear-se com os enlameados, chorar com os que choram, morrer com os que morrem e lutar esperançosa com os que lutam. Desse modo, Brumadinho, à luz da fé cristã, converte-se em lugar teológico, isto é, situação a partir da qual podemos refletir em que Deus somos crentes e em que Deus somos ateus. Brumadinho teve sua sexta-feira da paixão antecipada e nela está o Cristo, enlameado e agarrado aos soterrados. Homens, mulheres, águas, plantas e animais. Do Cristo também soterrado pela Vale da Lama, sequer se pode avistar os cabelos de sua cabeça. Deus desapareceu. Desceu com os seus à mansão dos mortos. O Verbo se fez carne e a carne fez-se lama. E dessa descida de Deus surge o Evangelho. Deus não larga a mão de ninguém. Mas esse anúncio não pode ser dado pela boca de uma igreja apática, ensimesmada, insensível e triunfalista. Somente uma igreja humanizada, sensível, enganjada, agônica, martirial e enlameada como Cristo pode, no Espírito, proferir em terra devastada uma mensagem tão cheia de consolo e de esperanças pascais. Então, pensando a Páscoa, a partir de Brumadinho, podemos dizer que ela já está sendo gestada desde as profundezas da terra. Aquele que modelou no oculto realiza a obra de resgate.
E a Páscoa não se dará sem que o Cristo traga em suas mãos o último soterrado e com ele as águas ofendidas, os peixes apavorados e as árvores generosas. Nem o latido inocente do último cão soterrado será esquecido por Deus, conforme crê Adélia Prado. Nunca nada está morto. O que não parece vivo aduba, o que parece estático espera. Mas vale dizer que a mensagem pascal não nos tira da história, tampouco das diversificadas trincheiras que nos fazem dizer não a um tipo de vale que não vale a pena, porque ancorada no modelo político e econômico que privatiza o Rio Doce como mel e socializa a lama mais amarga que o fel. Podemos dizer, à luz da fé, que o Deus enlameado é o já ressuscitado, e o já ressuscitado é o ainda enlameado no romper das sinistras barragens da capital. Mas no interior das contradições e atrocidades humanas, Deus diz, em noites traiçoeiras, aos sobreviventes de Brumadinho: coragem, eu venci o mundo. E aos insepultos, o mesmo Deus revela: lá onde o bombeiro mais bravo não chegou, lá onde a mão humana mais solidária não alcançou, eu vos encontrei. Estarei convosco até o fim, não vos deixarei órfãos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu venci a lama do mundo, sou vossa Páscoa. Eis o Evangelho do Cristo enlameado. Humano, assim, só Deus mesmo. Por isso, apesar dos pesares, Brumadinho, conforme o credo da afropoetisa Elisa Lucinda, é possível crer na ressurreição da tarde e na vida bela. Amém. Esta mensagem belíssima é do padre GG, mestre em teologia da PUC do Rio de Janeiro.